Hoje nós vamos relembrar e nós vamos falar um pouquinho sobre as lentes, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre as lentes esféricas. São um pouquinho diferentes dos espelhos. Mas é a mesma coisa, praticamente, tá? É um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa. Ficou meio estranho, mas... É um pouco diferente só, mas as equações são as mesmas e o jeito de desenhar também é a mesma coisa. Só que são lentes, tá? No espelho, o que acontece quando a luz bate no espelho? O que acontece quando a luz bate no espelho? Ela faz o quê? Que nem o recalque. Isso. Ela bate e volta, ela reflete. Muito bem. Agora, numa lente, uma lente é transparente, não é? O que acontece quando a luz bate numa lente? Quando a luz bate na lente, ela faz o quê? Ela passa? Ela atravessa, isso. E aí ela sofre um processo que se chama refração. Ela refrata. Muito bem, Vini. Então, a luz, quando ela passa pela lente, ela refrata, ela não reflete. Ela reflete no espelho, né? Na verdade, ela reflete um pouco, né? Porque é uma superfície lisa, acaba refletindo um pouco. Mas o objetivo da lente não é refletir, né? Tanto que tem lentes hoje em dia que são o quê? Hoje em dia nós temos uma tecnologia de lentes o quê? Antirreflexo, né? Alguém usa óculos aqui? Sabe aquelas lentes antirreflexo? Então, as lentes antirreflexo, elas refletem menos para que a luz atravesse mais, né? Então, as lentes antirreflexo são aquelas lentes que elas evitam mais a reflexão para garantir que tenha mais refração, que a luz atravesse mais, tá? Porque o objetivo da lente não é refletir. O objetivo da lente não é que você se enxergue na lente, né? O objetivo é que você enxergue o que está do outro lado. Do outro lado. Isso, Gi. Boa. Então, na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre as lentes. Então, deixa eu apresentar aqui. Nós vamos usar... Vou usar o PowerPoint. Cadê? Aqui. Bom, lembram dos espelhos, né? Nós falamos que tem dois tipos de espelhos esféricos, vocês lembram? Quais eram os dois tipos? Espelho esférico? Quem lembra? Côncavo e convexo. Muito bem. E aí, o que o côncavo fazia? Eu vou parar o compartilhamento, só para a gente relembrar. O que o côncavo fazia mesmo com a luz? Quando batia a luz no espelho côncavo, o que ele faz? Concentra a luz em um. O côncavo é para dentro. Ele concentra a luz, né? Ele é aquele que reflete por dentro, lembra? É o espelho que ele voltado, a parte que reflete é para dentro. Aí a luz bate e ele concentra. E o convexo, que é por fora? Quando a luz bate? Ele espalha. Ele espalha a luz, né? E aí eles produzem imagens diferentes. Lembra? Nós aprendemos como desenhar as imagens. E aí o Kenji falou com vocês na aula passada sobre as contas, né? Deixa eu ver aqui. Né? Ele mostrou isso aqui para vocês, não mostrou? Aí vocês fizeram junto as contas. Então, aqui você tem um objeto, ó, vamos lá. Aqui a gente tem um objeto, e aqui eu tenho a imagem gerada por esse objeto. Que espelho é esse aqui? Côncavo ou convexo? Côncavo. Esse é côncavo, boa. Esse espelho é côncavo. Por que eu sei que ele é côncavo? Porque aqui atrás não reflete, ele está refletindo aqui na frente, ó. Ele é côncavo. O que é C mesmo? Quem lembra o que é a letra C? O que é a letra C? Alguém lembra? É o centro de curvatura do espelho, é o centro do espelho. O que é o F? Letra F. O foco. O foco. E o que é o V do espelho? O vértice.
vértice do espelho. Muito bem. Aí nós aprendemos aqui a desenhar a imagem, né? Lembra lá, vamos lembrar como que desenha a imagem. Cadê? Vou pegar esse objeto aqui. Como que eu posso desenhar a imagem desse objeto? Você pode pegar um raio de luz que vem em paralelo ao eixo, bate no espelho, reflete para onde? Para onde que ele refletia mesmo? Pelo foco. Pelo foco, muito bem. Eu posso pegar um outro raio de luz que sai da ponta, passa pelo foco e vai refletir como? Se ele passa pelo foco, bate no espelho, ele reflete como? Paralelo, boa, Vinícius, paralelo. E aí eu já sei onde está a imagem. Aonde vai estar a ponta desse objeto? Aonde que vai estar a ponta desse objeto? Onde as luzes que Vai se estar... refletiram se cruzam. Isso, onde os raios refletidos se cruzam. Muito bem. Então, aqui está a ponta da imagem. Então, essa é a imagem do objeto. Quais são as características dessa imagem? Ela está na frente do espelho. Então, ela é real ou virtual? Real. Real, porque ela está na frente do espelho, né? É uma imagem real, que está no nosso plano, no nosso mundo. O que mais? Ela é invertida ou direita? Em relação ao objeto? Invertida de ponta cabeça. E que mais que ela é? Maior ou menor que o objeto? Dá para Menor. perceber aí? Menor, né? Menor. Muito bem. Então, ela é real, invertida e menor. Vamos fazer do espelho convexo. Vamos voltar lá. Espelho convexo. Aqui, espelho convexo. Dá para ver que é um espelho convexo porque ele reflete por onde? Para fora. Tá aqui. Onde tem que estar o objeto? À esquerda ou à direita do espelho? Direita. À direita, porque a parte que reflete é essa aqui de fora, né? Então ele tem que estar à direita do espelho. Vamos colocar o objeto aqui. Como que eu desenho a imagem? Mesma paçoca. Vem paralelo e reflete em direção ao foco. Só que cuidado, como é um espelho, tem que refletir. Então é para fora. Mas aí você prolonga ali na direção do foco, ó. Lembra que esse aqui é mais chatinho de desenhar. E se ele vier em direção ao foco, ele reflete como? Paralelo. Reflete paralelo, para fora. Aí prolonga ali, onde está a imagem? Está aqui, ó. Já achei a imagem. Quais são as características dessa imagem? Ela está na frente do objeto, na frente do espelho ou atrás do espelho? Ela é real ou virtual? É virtual. Virtual, atrás do espelho. Muito bem. Ela é direita ou invertida em relação ao objeto? Direita. Direita. Não é invertida. E ela é maior, menor ou do mesmo tamanho? Menor, né? Muito bem. Dá um exemplo de espelho convexo, que ele diminui a imagem, fica menor, direita, e ela é virtual. Quem sabe um exemplo de espelho convexo no nosso dia a dia? Quem lembra? Um exemplo de espelho convexo que a gente encontra no nosso dia a dia. É aquele que amplia o campo de visão, lembra? Diminui a imagem. Isso, de ônibus, estacionamento, lojas de conveniência. Muito bem, espelho retrovisor do carro também é convexo. E aí o que a gente falou com vocês sobre as contas, né? Para fazer as contas dos espelhos, nós temos que dar algum nome, dar algumas letras, né? Para fazer as contas. Aí nós chamamos a distância do objeto até o espelho pela letra P. Ele falou isso para vocês, não falou? Na última aula? Sim ou não? Sim, ótimo. Então, o que é a letra P? A letra P é a distância do objeto até o espelho. Poderia ser D, poderia, mas como não é um mundo lindo e maravilhoso igual da Disney, é P, tá? Então, P, o que é? É a distância do objeto até o espelho. Aí nós temos P'. O que é o P'? É a distância da imagem até o espelho. É a mesma distância que o objeto está, que a imagem e o objeto estão do espelho, nesse caso?
É a mesma distância? Não. Quem está mais perto do espelho? O objeto ou a imagem? A imagem. A imagem. Vai ser sempre assim? Não. Tem casos que a imagem fica mais longe. Tem casos que a imagem está à mesma distância do espelho. Tá? E o que é o O? O que é essa letra O aqui? O tamanho do objeto. O tamanho do objeto. E a letra I, tamanho da imagem. Tem livros que usam Y para o tamanho do objeto e Y' para o tamanho da imagem. Eu não gosto. Eu gosto de usar a letra O, porque é mais lógico, né, gente? O é a altura do objeto. E I é a altura da imagem. Aí nós temos essa expressão aqui, ó. 1 sobre o F sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa equação se chama equação de Gauss, tá? Equação de Gauss dos espelhos esféricos. 1 dividido pela distância focal, o que é o Fzinho? Distância focal, que é do foco até o vértice. Isso aqui é uma característica do espelho. A distância focal é uma característica do espelho. Cada espelho tem o seu foco. Não depende do objeto, não depende da imagem. A distância focal depende do espelho. Então, 1 sobre F é igual a 1 sobre P. O que é o P? É a distância do objeto até o espelho. Mais 1 dividido por P', que é a distância da imagem até o espelho. Então, essa é a relação entre F, P e P'. Certo? Mas tem uma outra expressão que relaciona as alturas. Então, que é o aumento, a equação do aumento. A equação do aumento diz que o aumento é igual à altura da imagem dividido pela altura do objeto. O tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Certo? É o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Isso tem que ser igual também a menos P', tem que ser menos aqui, tá? Menos a distância da imagem até o espelho dividido pela distância do objeto até o espelho. E isso tem que ser igual, pode ser igual também ao foco dividido por foco menos P. Depois a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso. Vocês viram isso aqui, não viram? Semana passada também? Semana retrasada, né? Lembram dessa expressão? Sim? Tá. Aí nós temos, só que tem umas regrinhas de sinal. Se o espelho for côncavo, o foco tem que ser positivo, porque ele é real, né? O espelho côncavo, lembra que o foco fica na frente do espelho. Ele é real. Então, a distância focal tem que ser positiva. Se o espelho for convexo, a distância focal vai ser negativa, porque ela fica atrás do espelho. Se a imagem for real, a distância dela até o espelho é positiva, o P' é positivo. Se a imagem for virtual, o P' é negativo, porque a imagem fica atrás do espelho, então a distância da imagem até o espelho é negativa. Se a imagem for direita, o aumento vai dar positivo, porque o I é positivo, então vai dar um aumento positivo. Se a imagem for invertida, o aumento é negativo. É só para diferenciar invertida de direita, real de virtual e côncavo de convexo. Tudo bem? É claro que não existe distância negativa. Na física, não existe vou ter uma distância de menos 5 centímetros. Isso não existe na prática. Mas é só uma regra de sinal para a gente fazer as contas e para a gente identificar se a imagem é real ou virtual. Vamos supor, você fez a conta, calculou o P'. Se o seu P' der um valor positivo, você sabe que a imagem é real, ela está na frente do espelho. Se o seu P' der um valor negativo, você sabe que a imagem está atrás do espelho, ela é virtual. Tudo bem? Sim? Por que eu estou relembrando tudo isso dos espelhos? Para a gente falar agora sobre as lentes, porque as lentes são muito parecidas. As lentes, elas são muito parecidas com os espelhos, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó, vocês estão vendo minha tela? Sim? Tá. Então, as lentes são muito parecidas com os espelhos. A diferença é que na lente, o que acontece com a luz? Ela atravessa.
Exemplos de aparelhos que usam lentes, né? Vocês conhecem do dia a dia de vocês. Um projetor, uma máquina fotográfica, o próprio óculos, né? Que a gente usa, também tem lentes, né? Telescópios, o microscópio, a lupa. Existem vários exemplos de materiais que usam lentes no nosso dia a dia, tá? Como a gente classifica as lentes, tá? Nós temos dois tipos de lentes, lentes convergentes e lentes divergentes. Lembra, o espelho é côncavo e convexo, né? As lentes nós chamamos de convergente e divergente, é mais fácil, ó. Lente convergente e lente divergente. Qual vai ser a diferença entre uma lente convergente e uma divergente? A convergente vai fazer o quê com a luz? Vai convergir, ela vai fechar a luz. E a divergente vai abrir, vai divergir, vai espalhar a luz, tá? Então, as lentes convergentes são como se fossem espelhos côncavos. Qual a diferença, então, de uma lente para um espelho? A lente, a luz vai atravessar. O espelho, a luz vai refletir. Tudo bem ou não? Até aqui, tudo bem? Então, nós temos dois tipos de lentes, convergentes e divergentes. Nas lentes convergentes, a luz vai bater e vai fechar. Na lente divergente, a luz vai bater e vai abrir, vai divergir, certo? A lente convergente é a mesma coisa que espelho côncavo. E a lente divergente é a mesma coisa que espelho convexo, tá? Só que a diferença é que nas lentes, a luz passa e atravessa. Ela não reflete, ela refrata. Ela não reflete, ela sofre refração. Ela bate e atravessa. Aí nós temos as lentes de bordas finas. As lentes que têm bordas finas são aquelas que a parte central é mais gordinha do que a parte, do que as pontas. As pontas são fininhas e o centro é mais gordinho. Então nós temos esses três tipos de lentes de bordas finas. Tem essa aqui, que é a biconvexa. Tá vendo que a ponta é mais fininha e a borda é mais grossinha? Certo? Eu tenho uma aqui, ó. Não sei se dá para ver na minha câmera. Dá para ver essa aqui? Ó, essa aqui é uma lente. É uma lente muito usada em óculos, essa aqui, ó. Dá para ver? Vocês conseguem ver que a ponta é mais fininha e o meio é mais grossinho, igual o desenho aqui, ó. Essa aqui é uma lente biconvexa. Não precisa lembrar esses nomes, tá, gente? Não precisa saber esses nomes, só estou mostrando. Sim. Tem também uma lente plano-convexa. Um lado é plano e o outro é esférico. Essa aqui, por exemplo, ó. Dá para ver? Um lado é plano e o outro é esférico. Então, essa aqui é uma lente também. Um pouquinho mais grossa, né? Maior que a outra. Um lado é plano e o outro é esférico. E aí a gente tem também côncavo-convexo. Essa aqui eu não tenho. E os dois lados são esféricos aqui, ó. Mas, de qualquer jeito, a borda é fina e o meio é grosso. Essas lentes, elas são o quê? Elas são convergentes. Por quê? Quando a luz bater, o que vai acontecer com a luz? Ela vai fechar. Então, essas lentes aqui, elas são convergentes, tá? Ela vai bater aqui, vai entrar na lente. Quando ela entrar na lente, ela fecha. Quando ela sair da lente, ela fecha de novo. Então, aqui, ó, ela vai convergir a luz para esse ponto. Que ponto é esse que concentra a luz? Como que é o nome desse ponto, onde os raios de luz se concentram? Foco. Foco, muito bem. Volto sim. Esse aqui? Obrigada. Mas não se preocupem com esses nomes, tá, gente? Não precisa decorar esses nomes, não, tá? Nenhum vestibular cobra isso. A menos que seja ITA ou IME. Aí eles cobram. Tá? Mas os vestibulares comuns não cobram, não, tá? Então, ó, essas lentes de bordas finas, elas são convergentes. Por quê? Quando bate a luz, concentra e aqui você tem o foco. Esse foco, ele é real agora. Por que ele é real? Porque ele está do outro lado da lente. Então, cuidado. Agora, esse foco não é virtual. Esse foco, ele é real. Tá? Por quê? Porque o objetivo da lente não é que a luz atravesse. Então, tudo que está agora do outro lado vai ser real. É diferente do espelho, né? No espelho, o que era real? O que estava na frente do espelho. Na lente, o que vai ser real?
o que tiver atrás, o que tiver na frente da lente. Atrás da lente, né? Atrás da lente. Então, se você colocar um objeto aqui na frente e a imagem se formar desse lado, ela vai ser real agora. Tudo bem ou não? E como que é a distância? A distância da lente até o foco, a distância da lente até o foco nós chamamos de Fzinho, que é a distância focal. Sim, distância focal, que é o Fzinho. É a distância do centro da lente até o foco, do meio da lente até o foco. Isso aqui se chama distância focal. Então, resumindo, lentes de bordas finas são convergentes ou divergentes? Lentes de bordas finas são convergentes ou divergentes? Convergentes. Convergentes. O foco é real ou virtual? Real, igual ao espelho côncavo. Tá? Igualzinho o espelho côncavo. Certo? Tudo bem? A diferença é que no espelho, aonde era real no espelho? O que estava na frente do espelho era real, né? Agora, na lente, o que vai ser real? O que tiver do outro lado da lente, porque o objetivo da lente é que a luz atravesse. Então, você quer formar a imagem do outro lado. Você não quer formar a imagem do mesmo lado. Você quer formar a imagem do outro lado. Então, o outro lado que é real. Certo? Vamos falar dos pontos das lentes. De novo, nós temos o eixo principal. Só que agora nós não chamamos mais de centro. Esse ponto que fica no meio da curvatura da lente, nós não chamamos de centro, nós chamamos de A, que é antiprincipal. Mas é a mesma função do centro de curvatura, que era o C maiúsculo, do espelho. Aqui na lente nós chamamos de antiprincipal. Você tem dois agora. Por que você tem dois? Porque esse lado é uma parte esférica dessa esfera aqui, e a outra face é a face esférica dessa aqui. Então, você tem dois centros, dois antiprincipais, um de cada lado. Aí você tem o meio da lente, que nós chamamos de centro óptico, não é mais vértice, tá? No espelho era o vértice. Na lente, nós chamamos de centro óptico, não é mais vértice, tá bom? Nós chamamos de centro óptico. Qual que é a distância do ponto do antiprincipal até o centro óptico? É o raio, certo? Na verdade, está errado. O raio é daqui até aqui, tá? O raio é daqui até aqui. Preciso arrumar isso aqui, está errado. O raio não é daqui até o O. O raio é daqui até aqui. E a mesma coisa desse lado. Ó. O raio é daqui, do antiprincipal até a borda da lente aqui, ó. Tudo bem? Ela tem dois raios. Geralmente eles são iguais, são simétricos, tá? Esses dois raios são sempre simétricos, iguais, dos dois lados. Tudo bem? Então, voltando. O que as lentes têm? As lentes têm o eixo principal, é igualzinho ao espelho. Tem o eixo principal. O ponto que fica no meio da lente, nós não chamamos mais de vértice. Nós chamamos de centro óptico, que é a letra O. E o meio da lente, nós chamamos de antiprincipal. Não é mais centro de curvatura, que nem do espelho. Quer ver? Posso até abrir do espelho aqui. Peraí. Ó, vou até abrir do espelho para a gente comparar. Aqui, ó. No espelho, o que a gente tinha? No espelho tinha o centro, o vértice, e o raio era a distância do centro até o vértice, lembra? E aí tinha o eixo principal. Agora, na lente, você vai ter o eixo principal, não é mais centro de curvatura, é antiprincipal, e o meio da lente se chama centro óptico. Tudo bem? Nós vamos usar para desenhar as imagens. Daqui a pouco a gente vai desenhar as imagens, vai ficar mais claro. E as lentes de bordas grossas? Vamos falar agora das lentes de bordas grossas. As bordas grossas são aquelas que a extremidade é mais grosso do que o centro, tá?
Então, a borda é mais grossa do que o centro. Tudo bem? Então, as pontas são mais grossas do que o meio. Então, nós temos esses 3 tipos também aqui, ó, de bordas grossas. Tem a bicôncava, que ela é curvada dos 2 lados, e as bordas são mais grossas, ó. Aí nós temos essa aqui, que uma parte é plana e a outra é curva, mas, novamente, as bordas têm que ser mais grossas do que o meio. E aqui você tem as 2 bordas curvas, para o mesmo lado. Deixa eu ver qual que eu tenho aqui. Eu tenho essa aqui, ó, bicôncava. Dá para ver na minha câmera? Espera, tá torto. Dá para ver essa aqui? Essa aqui, o que é? É uma lente bicôncava, ó. Ela é mais fininha no meio, dá para ver? E ela é mais gordinha nas bordas. Certo? E eu tenho essa aqui também, ó, plano côncavo. Essa aqui. Dá para ver? Dá para ver, ó, um lado é plano e o outro é esférico. O meio é mais fino e as bordas são mais grossas. Esse tipo de lente, ela é o quê? Convergente ou divergente? Ela vai ser divergente, porque quando ela bater aqui, ó, a luz vai atravessar e vai abrir. Então, quando ela bater na lente, a luz vai atravessar e vai abrir. Se ela vai abrir, aonde que esses raios de luz vão se cruzar? Eles não vão se cruzar aqui, né? Do outro lado. Eles vão se cruzar onde? Deste lado. Então, esse foco aqui vai ser virtual agora. E a distância focal vai ser negativa. Porque ele é virtual. Deu para entender? Então, ó, bordas grossas. O que vai acontecer quando a luz bater nas bordas grossas? Elas vão abrir. Os raios de luz vão abrir. Eles não vão se cruzar desse lado. Mas onde eles se cruzam? Aqui desse lado. Então, o foco ele é virtual. O foco é negativo. Ele não é real. Ele é virtual. Tudo bem ou não? Então, resumindo, nas lentes, presta atenção, nas lentes, o que é virtual fica na frente da lente, do mesmo lado que o objeto. E o que é real fica do outro lado da lente. É diferente do espelho, né? Vamos comparar com o espelho. O espelho, o que era real? O espelho era real que estava na frente do espelho, né? O que era real no espelho? Que estava na frente do espelho. E o que era virtual? O que ficava atrás do espelho. Na lente, é o contrário. Na lente, o que vai ser real na lente? O que é real é o que está do outro lado da lente. E o que é virtual é o que está na frente da lente. Porque qual é o objetivo da lente? Que a luz atravesse, não que ela reflita. O objetivo é que a luz atravesse. Tudo bem? Que tipo de lente é essa, então? Convergente ou divergente? Que tipo de lente é essa, gente? Convergente ou divergente? Divergente. Certo? Alguém está muito perdido? Não está entendendo nada do que eu estou falando? Alguém está muito perdido? Pergunte. Cadê a Melly? Saiu? Caiu? Nas bordas finas é a mesma coisa, tá, gente? Nas lentes, nas bordas grossas, é a mesma coisa. Você tem o eixo principal, os 2 antiprincipais, aqui você tem o centro óptico, e aí você tem 2 raios, um de cada lado. Se as 2 bordas forem curvas, você tem 2 raios. Esses 2 raios são simétricos, tá? Os 2 raios são simétricos dos 2 lados. Sempre simétricos, sim. Sempre simétricos. É os mesmos pontos, tá? Tanto na lente de borda fina, tá? Quanto na lente de borda grossa, é a mesma coisa.
certo? E aonde estaria o foco? Aonde fica o foco mesmo? Aonde fica o ponto do foco aqui? Aonde fica o foco da lente, gente? Onde que eu vou colocar o foco? Não, o antiprincipal é o centro de curvatura. É o centro da lente. O foco fica onde? Na metade, lembra? Na metade, hein? O foco fica na metade da distância do antiprincipal até o centro óptico. O foco fica aqui, ó. Na metade, hein? Tá? Sempre na metade. O foco fica aqui na metade da distância do antiprincipal até o centro óptico. Vamos desenhar. Vamos aprender, então, a desenhar agora nas lentes. Então, bora desenhar os raios de luz. Então, propriedades dos raios de luz. Vamos começar. Eu vou sempre fazer na lente convergente e na lente divergente, igual nós fizemos no espelho, lembra? Que nós fizemos no côncavo e no convexo. Sim? Vamos comparar lá com o espelho. O que acontecia no espelho quando um raio de luz batia no espelho paralelo ao eixo principal? O que acontecia com ele? Quando ele vem paralelo ao eixo principal e bate no espelho, ele reflete para onde? Para onde que ele refletia? Pro foco. Para o foco. Lembra? Reflete e passa pelo foco. Sim, isso no espelho. E na lente convergente? Vai ser a mesma coisa. Só que agora o que vai acontecer quando ele bater na lente? Ele vai refletir? Não, ele vai atravessar. E ele vai atravessar em direção a quem? Em direção ao foco, passando pelo foco. Então, aqui está o O, aqui está o foco. Ah, como que eu desenho a lente? Outra coisa, lente convergente. Como a gente desenha? A gente faz uma reta e duas setas na ponta. Por que as setas são para cima? Porque a borda é fina. Lente convergente não é borda fina? Vou botar lá. Lente convergente é borda fina. Lembra? Essa aqui. Só que a gente não vai desenhar a lente inteira assim, gordinha. A gente não vai desenhar a lente assim. Como que a gente vai desenhar a lente? É o jeito mais fácil. É só você desenhar uma reta e duas setas na ponta. Nesse caso, então, a lente é convergente, ó. Borda fina. E aí o meio é grosso. Sim, aqui está o foco. Então, todo raio de luz, então, resumindo, todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, passa pela lente e refrata em direção ao foco. Então, todo raio de luz que vem paralelo ao eixo principal, passa pela lente, refrata e passa pelo foco, obrigatoriamente. Mas e na lente divergente? Como que eu desenho uma lente divergente? É o contrário da lente convergente. Convergente não é setinha para cima, para fora, e as pontinhas ficam para fora. Na lente divergente, a gente vai desenhar as setinhas para dentro, tá? As setas ficam para dentro e a borda grossa fica para fora, que a borda é grossa. Então, aqui é borda fina, aqui é borda grossa, divergente. Como que eu vou desenhar na lente divergente? O raio que vem paralelo, o que ele tem que fazer? Ele tem que abrir, mas ele abre em direção ao foco. Por isso que é pontilhado aqui, hein? Por que é pontilhado? Porque a luz, ela vem e passa. Aí aqui você tem que pontilhar, porque não é a luz isso aqui, é só um prolongamento. Não é a luz isso aqui. Por isso que está pontilhadinho. Isso aqui é um prolongamento da luz. A luz está vindo aqui, bate e abre. Aqui você estica pontilhado. Aonde está o foco? Está aqui, que é onde cruza aqui. Certo? Sim ou não?
Tudo bem? Deu para entender a diferença, convergente e divergente? Deu para entender essa diferença entre convergente e divergente? Sim ou não? Ótimo. E qual que é o outro tipo de raio de luz que nós vimos no espelho? O que vem pelo foco, bate no espelho e fazia o quê? O que vinha pelo foco, batia no espelho e fazia o quê, gente? Quando o raio de luz vem pelo foco, bate no espelho e reflete como? Paralelo. Reflete paralelo, lembra? Bate no espelho e reflete paralelo. E na lente, o que vai acontecer? É a mesma paçoquinha, só que na lente ele passa. Então, todo raio luminoso que incide pelo foco refrata paralelamente ao eixo principal. Não reflete, hein? Refrata. Ele atravessa. Então, ó, se ele vier pelo foco, ele vai bater na lente e vai sair paralelo. Se ele vier aqui, ele vai reto, né? Aqui, se ele vier pelo foco, bate na lente e sai paralelo. Sempre sai paralelo. Sim? Então, todo raio de luz que incide pelo foco refrata paralelamente ao eixo principal. Sempre paralelo ao eixo principal. O eixo principal é esse aqui, que passa pelo meio da lente. Esse é o eixo principal. E na lente divergente? A mesma coisa. Só que na lente divergente, ele tem que vir na direção do foco. Olha aqui, ó. Ele vem na direção do foco e sai paralelo. Ele vem na direção do foco e sai paralelo. Esse aqui vai reto. Vem na direção do foco e sai paralelo. Tudo bem ou não? Esse aqui vem pelo foco e sai paralelo. Esse aqui vem na direção do foco e sai paralelo. Porque é uma lente de que tipo? Divergente, ele tem que abrir. Então, ó, ele está vindo nessa direção, ele não pode fechar, ele tem que abrir, porque é uma lente divergente. Então, ele está vindo nessa direção e vai abrir paralelo, vai sair paralelo. E uma lente convergente, agora o terceiro tipo de raio de luz. Qual que era do espelho? Vamos ver. O espelho era esse aqui, do espelho, que a gente viu, o terceiro. Quando ele vinha pelo centro, o que acontecia com a luz? Quando a luz vem pelo centro, ela bate no espelho e reflete para onde? De volta Ela refletia onde? De volta pelo centro, muito bem. De volta pelo próprio centro. Ela vinha pelo centro e refletia pelo próprio centro. E na lente? E na lente, vamos ver na lente. A lente eu coloquei aqui no quarto. Então, na lente, o centro, como que nós chamamos o centro? É antiprincipal, né? É o antiprincipal, não é mais centro. Então, quando ele vem pelo antiprincipal, ele bate na lente e sai pelo outro antiprincipal, do outro lado. Então, se ele vier pelo antiprincipal, ele volta, ele sai pelo antiprincipal também. Esse aqui a gente não usa muito para desenhar, tá? Esse aqui a gente não usa muito, que nem na lente, a gente, no espelho, a gente não usa muito esse daqui. Eu só estou mostrando para vocês saberem que existe esse tipo aqui, mas a gente não vai usar muito esse aqui. E esse que vem, se ele vier pelo antiprincipal, ele sai pelo outro antiprincipal. E na lente divergente, ele vem na direção do antiprincipal e sai na direção do outro antiprincipal. Vem na direção do antiprincipal e sai na direção do outro antiprincipal. Fica assim.
Certo? Tudo bem ou não? A diferença é que no espelho, o que acontecia no espelho? No espelho ele bate, no espelho e volta. No espelho ele bate no espelho e volta. Na lente, ele bate na lente e atravessa. Agora vamos ver o último. Qual que era o último do espelho mesmo? É o do vértice. Quando a luz batia no vértice, o que ela fazia? No espelho. Quando ela batia no vértice do espelho, o que ela fazia? Ela voltava por onde? Refletia para onde? Para onde reflete a luz quando ela bate no vértice do espelho? Quem lembra? Mesmo ângulo, né? Isso, ela volta com o mesmo ângulo aqui, bonitinho, simétrico. Batia no vértice e voltava simetricamente com o mesmo ângulo em relação ao eixo principal, né? Isso no espelho, tanto no côncavo quanto no convexo. Tanto no côncavo quanto no convexo. Agora, como que é na lente? Esse aqui é o mais fácil de desenhar na lente. É esse aqui, esse aqui. Esse aqui é o mais fácil. Porque quando ele bater aqui no centro óptico, agora não é vértice mais, tá, gente? É centro óptico. Quando a luz bater no centro óptico, o que ela tem que fazer? Ela não vai voltar. Ela vai reto. Então, ele passa reto. Isso aqui é o mais facinho de desenhar. Quando a luz bate no centro óptico, ela segue reto. Não sofre nenhum desvio. Ela bate no centro e segue reto, sem sofrer nenhum desvio. Bate e vai. Sim ou não? Se fosse espelho, o que teria que fazer? Bater e voltar com o mesmo ângulo. Só que como ele não vai voltar com o mesmo ângulo, ele vai bater e vai reto. Isso aqui é mais fácil de desenhar. E no divergente é a mesma coisa. Bate e vai reto. Na lente divergente é a mesma coisa. Ó. Bate e vai reto. Isso aqui é o mais simples de desenhar. Bem simples. É só você ir reto. Então, qual que a gente mais vai usar para fazer a imagem? A gente vai usar mais o primeiro, que é esse aqui, que vem em paralelo e sai pelo foco. Vem em paralelo e sai pelo foco. Na divergente, vem em paralelo e abre na direção do foco. E a gente vai usar esse terceiro aqui. Esse aqui, vem pelo centro e vai reto. Esses dois é o que a gente mais vai usar. Pode usar os 4? Pode. Obviamente, você pode fazer os 4. Mas quantos raios de luz a gente precisa para saber onde está a imagem? Quantos raios de luz eu preciso para saber onde está a imagem de um objeto? 2. No mínimo 2. Tudo bem? Vamos desenhar, então. Vamos desenhar as imagens. Lente convergente. É igualzinho espelho côncavo, gente. Tem vários tipos de imagens diferentes. Lentes convergentes, elas têm vários tipos de imagens diferentes. É igual ao espelho côncavo. Lembra que nós fizemos? Então, vamos desenhar as imagens. O primeiro caso é quando o objeto se encontra atrás do anteprincipal. O objeto está aqui, a lente está aqui, lente convergente, setinha para fora. Aqui, ó, lente convergente, setinha para fora. Aqui estão os anteprincipais. Aqui estão os dois focos, tem dos dois lados. E aqui está o centro óptico. Aqui é o dobro do foco, aqui é o foco. Distância focal, aqui é o dobro da distância focal, porque o foco fica no meio. Aqui está o objeto. De onde eu vou desenhar o raio de luz saindo? De onde eu vou desenhar o raio de luz saindo? Paralelo e sai De onde a pelo luz vai sair? Isso, vou desenhar da ponta do objeto, vem paralelo. Paralelo ao quê? o eixo principal. No eixo principal. Então, ó, vem paralelo ao eixo principal, vai passar pela lente e vai sair por onde? Pelo foco.
Qual é o outro que eu posso desenhar? Qual é o outro que eu posso desenhar? O que passa pelo... Amélia. Pode ser passa pelo foco ou passa pelo centro. Pode ser esse aqui, ó. Passa pelo foco e sai como? Sai paralelo, ó. Vem pelo foco e sai paralelo. Aonde cruza? Onde está a ponta desse objeto? Onde está a imagem? Aonde está a imagem da ponta do objeto? Oi, Meli, voltou? Onde está a imagem da ponta do objeto? Onde aqueles raios se cruzam. Onde os raios refratados se cruzam. Então, tá aqui a ponta. Se eu quiser desenhar o do centro, também posso, ó. Vem pelo centro óptico e sai, vai reto. Ó, os três se cruzam aqui, tá vendo? Os três se cruzam no mesmo ponto. Aqui está a imagem. Quais são as características dessa imagem? Quem sabe me dizer? Quais são as características desta imagem? Menor, invertida e real. Menor, invertida e real. Muito bem. Menor, que é menor que o objeto. Invertida por quê? Porque ela está de ponta cabeça. E ela é real. Por que ela é real agora? Porque ela está do outro lado do objeto. Então, ela é real. Ela pode ser projetada, essa imagem. Se eu colocar uma folha de papel aqui, você pode projetar essa imagem na folha. Uma imagem real, que pode ser projetada. E ela se encontra do outro lado do objeto. Um exemplo de lente que faz isso, que diminui a imagem. As máquinas fotográficas, as lentes das máquinas fotográficas, o próprio olho humano. Dentro do nosso olho, a gente tem uma lente que se chama cristalino. Essa lente é uma lente convergente. Então, dentro do nosso olho, a gente tem uma lente convergente, certo? E a imagem fica na nossa retina. Como que é a imagem que fica na nossa retina, atrás do olho? Ela é real, ela é menor, óbvio, né, gente? Se eu tenho um objeto aqui de 2 metros, eu estou enxergando um objeto de 2 metros. Não tem como a imagem ter 2 metros no meu olho, né? A imagem, ela sempre fica menorzinha no nosso olho e ela é invertida, de ponta cabeça. Quem faz a função de desinverter a imagem é o cérebro. Vocês sabiam disso? Quando você leva a imagem para o cérebro, quando os impulsos nervosos levam a imagem para o seu cérebro, é uma região do cérebro que desinverte a imagem, que deixa ela normal, de cabeça para cima. Muito louco, né? Pensar que a gente enxerga tudo de ponta cabeça e é o cérebro que inverte a imagem. As máquinas fotográficas também, tá, gente? As máquinas fotográficas também fazem isso. Tem um objeto aqui, a lente da máquina está aqui, e aí ela projeta a lente no fundo da tela. Só que aí você tem o circuito elétrico que desinverte a imagem. Então, as máquinas fotográficas também captam uma imagem invertida, de ponta cabeça. E aí, no caso, são os componentes eletrônicos da máquina que desinvertem. Tá? No nosso olho, quem desinverte a imagem é o cérebro. Tudo bem? Esse tipo de lente, essa imagem. Depois, onde pode estar o objeto? No anteprincipal. Objeto no anteprincipal. Como que eu desenho a imagem? Como que eu vou desenhar a imagem? Mesma coisa, gente. Vem paralelo, sai pelo foco. Vem pelo foco, sai paralelo. Vem pelo centro, volta, sai pelo centro. Aqui está a imagem. Quais são as características dessa imagem? Quais são as características dessa imagem? Quem pode me falar? Fala, Vinícius. Quais são as características dessa imagem? Mesmo tamanho, invertida e real. Mesmo tamanho, invertida, de ponta cabeça e real. Boa.
Mesmo tamanho, invertida e real. Exemplo de lente que faz isso. Um tipo de lente que faz isso é as lentes que tem nas copiadoras, as máquinas de Xerox, de cópia, né? Quando você coloca o objeto lá em cima da lente, ela faz uma cópia exatamente idêntica ao objeto de ponta cabeça. Já repararam que a folha, quando você pega, por exemplo, uma impressora ou uma copiadora, a folha sai de ponta cabeça, né? Justamente porque a imagem é invertida. Sim? Outro caso, o objeto entre o anteprincipal e o foco. O objeto aqui, ó, terceiro caso, entre o anteprincipal e o foco. Eu estou aproximando o objeto, né? Vem paralelo, sai pelo foco, vem pelo foco, sai paralelo, vem pelo centro óptico e vai embora, vai reto. Aonde está a imagem? Está aqui, ó. Olha o tamanhão da seta, gente. Olha o tamanho da seta. Quais são as características dessa imagem? Meli, fala para mim. Quais as características dessa imagem? Ih, acho que a Meli caiu de novo. Ou tá aí? Quais são as características dessa imagem? Quem pode falar para mim? Ela é real ou virtual? Real, maior, invertida. Real, maior, invertida. Muito bem. Real, maior, invertida. Exemplos disso. A própria lente de um projetor de cinema, projetor de slides. Quando você coloca um projetor, né, na sua casa lá, você vai pôr um projetor para colocar na parede. Você quer que a imagem fique maior, né? Ela fica maior, ela fica real. No caso, ela não é invertida, por quê? Porque ela chega invertida antes da lente. Ela chega de ponta cabeça e aí passa pela lente do projetor, ela fica direita. Mas, na verdade, ela é invertida. Ela chega invertida de ponta cabeça e aí ela fica para cima. Ela é invertida. Tudo bem? Alguém já viu na sala de cinema? Ai, saudades, né? Nossa, faz 2 anos que eu não vou no cinema. Alguém já viu na sala de cinema, quando você olha para trás, vocês já repararam que ela está de ponta cabeça lá no fundo? Alguém já viu isso? Ou você só vai e assiste o filme boa, né? Vocês já repararam, quando você vai... Se não repararam, na próxima vez que você for no cinema, sei lá, em 2050, quando você for no cinema de novo, olha lá no fundo, na sala de projeção, você vai ver que a imagem que fica lá na lente, ela fica de ponta cabeça. E aí, quando ela passa pela lente, ela fica direita na tela. Mas ela chega de ponta cabeça, porque a imagem tem que ser invertida. A imagem tem que ser invertida. Só que para ela não ficar de ponta cabeça na tela, ela tem que chegar de ponta cabeça, então. Então, a imagem chega de ponta cabeça, passa pela lente, e aí ela fica normal, para cima. Deu para entender isso que eu falei ou não? Ficou confuso? Nem sei se eu entendi o que eu falei. Deu para entender isso que eu falei? Sim? Bom, quem nunca reparou isso no cinema, quando vocês forem no cinema, reparem isso, tá? Olha para trás que você vai ver a sala de projeção. Tem os cinemas que eles estão escondendo, mas se você olha lá atrás, você vai ver a sala de projeção. Na sala de projeção, você vai ver que a imagem está de ponta cabeça, aí ela passa pela lente. Que tipo de lente é aquela? Lente convergente. E aí ele projeta a imagem na tela. Qual que é o outro tipo de imagem? O objeto no foco. Quando o objeto fica no foco, vem paralelo, sai pelo foco, vem pelo centro óptico, vai reto. Esse aqui não dá para desenhar o do foco. Por quê? Porque o objeto está em cima do foco. Não dá para desenhar o que vem pelo foco, porque o objeto está em cima do foco. Então, nesse caso, só dá para desenhar esses dois. E aí, esses raios não se cruzam. Ou seja, não tem imagem. Nesse caso, não tem informação de imagem. A imagem some. Não tem imagem. Então, quando o objeto fica em cima do foco da lente convergente, não tem imagem. Ela se chama imprópria, porque ela não existe, não se forma. Nesse caso, não tem imagem.
Um exemplo disso é um farol. Quando você tem, por exemplo, um farol, pode ser um farol de carro ou um farol de aqueles faróis grandes, assim, sabe? Que aí você coloca o objeto no foco, coloca a lâmpada no foco. Quando os raios de luz passarem pela lente, eles vão sair exatamente paralelos. E aí eles não se cruzam. A imagem própria. E o último caso, o objeto entre o foco e o centro óptico. Entre o foco e o centro óptico. Vem paralelo, sai pelo foco. E vem pelo centro óptico, sai pelo centro óptico. Só que esses dois não se cruzam aqui, mas eles se cruzam atrás da lente, ó. Não são retas paralelas. Dá para perceber que elas não são retas paralelas, essas duas? Sim. Aonde elas se cruzam? Atrás da lente, né? Então, elas se cruzam aqui, ó. Quer dizer, na frente da lente, né? Que tipo de imagem é essa? Ela é virtual agora. Ela é direita e maior. Virtual, direita e maior. Quem faz isso com o objeto? Uma lupa. Uma lupa faz isso. Uma lupa, certo? Quando você coloca um objeto na frente da lupa, o que ela faz? Ela amplia, deixa direita, virtual, porque não dá para você projetar. Ela está na frente da lente e ela é bem maior. Sim? Então, que tipo de lente a gente tem numa lupa? Uma lente convergente. Todo mundo já queimou formiga com uma lupa? É mó legal. Vocês já queimaram formiga com uma lupa quando vocês eram criança? Quem não fez isso não teve infância, gente. Os biólogos iam me matar se alguém ouvisse isso, falando isso, mas tudo bem. Faz parte da nossa aprendizagem infantil. Por que a gente consegue queimar uma formiga com uma lupa? Porque quando os raios de luz que chegam do sol passam pela lupa, o que eles vão fazer? Quando a luz que chega do sol, paralela, bater na lupa, o que vai acontecer com esses raios de luz? Que tipo de lente é a lupa? Convergente. O que vai acontecer com essa luz? Vai convergir para um ponto só. E aí você vai concentrar toda a luz do sol num ponto só. Quer dizer, toda a luz que chega na lupa, né? Num ponto só. E aí por isso que você esquenta muito. Dá até para queimar papel, queimar madeira. Tem vários vídeos no YouTube, gente queimando madeira, queimando papel, estourando bexiga. Dá para você fazer várias coisas com a lupa. Queimar formiga é uma delas também. Tudo bem? Nossa, estou falando muito. Tudo bem até aqui, gente? Desenhar a imagem, características da imagem, é a mesma coisa que espelho, né? Ficou alguma dúvida? Vamos fazer da lente divergente, que é mais chatinha. Olha aqui, lente divergente. Aqui está a lente, ó. Como que eu sei que ela é divergente? As setinhas estão para dentro agora, borda grossa. Setinha para dentro, lente divergente. Aqui está o objeto, na frente da lente. Tanto faz onde está o objeto, a imagem é sempre a mesma na lente divergente. É igualzinho o espelho convexo. A imagem é sempre a mesma, não tem diferença. Pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar no foco, pode estar no anteprincipal, pode estar entre o foco e o centro óptico, pode estar atrás do anteprincipal. As características da imagem são sempre as mesmas. Então, eu vou desenhar uma só. Vem paralelo e abre agora. Abre na direção do foco. Vem pelo foco e abre paralelo. Vem pelo centro e vai reto. Aonde se cruzam esses raios de luz? Se cruzam todos aqui. Quais são as características dessa imagem? Quem sabe me dizer? Quais são as características dessa imagem? Quem sabe me dizer? Características da imagem na lente divergente. Quais são? Virtual, menor e direita. Virtual, menor e direita. Muito bem. Virtual, menorzinha e direita. Exemplo de lente que faz isso. O olho mágico de porta, certo? Alguém tem em casa aquele olho mágico na porta?
Quando você olha uma pessoa através de olho mágico, como que fica a imagem dessa pessoa? Ela fica direita, menor, e ela é virtual, porque você está enxergando através da lente. Não é projetável. Ela é virtual, direita e menor. Sim? Você não consegue ver a pessoa de corpo inteiro através do olho mágico? Isso. Muito bem. E quais são as equações das lentes? É igualzinho do espelho, gente. É a mesma coisa. As equações são exatamente as mesmas. As letras também, tá? Qual que é a distância do foco até o centro óptico? Qual que é a distância do foco até o centro óptico? Nós chamamos de Fzinho, que é a distância focal. Só que é a distância focal da lente agora, hein? Não é do espelho, obviamente. É uma lente. Que tipo de lente é essa? Que tipo de lente é essa? Convergente ou divergente? Convergente. Convergente. Borda fina ou borda grossa? Fina. Borda fina. Pontinha mais fina, ó. Borda fina. O que é o P? P é a distância do objeto até a lente. O que é o P'? Distância da imagem até a lente. O que é o O? Altura do objeto. O que é o I? Altura da imagem. Quais são as equações que nós temos? Exatamente as mesmas, gente. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Mesma coisa, exatamente igual. E as equações do aumento. I sobre O é igual a menos P' sobre P, que é igual a F sobre F menos P. Isso é igual ao aumento linear transversal. É o aumento que você vai ter. Lente convergente, o foco é positivo. Lente divergente, o foco é negativo. Imagem real, P' é positivo. Imagem virtual, P' é negativo. Imagem direita, o I é positivo e o A é positivo. Imagem invertida, o I é negativo e o A sai negativo também. Mesma regra de sinais. Tudo bem? Vamos fazer exercícios. Eu tenho aí 15 minutos. Vamos fazer exercícios para ver se a gente grava mais. Tudo bem até aqui ou não? Alguém quer que eu volte alguma coisa? Esses slides estão lá no nosso Drive, tá bom? Esses slides estão lá na nossa pasta do Drive. Deixa eu abrir aqui. Esses slides estão lá na nossa pasta do Drive. Só que cuidado, eu sugiro você fazer o download para abrir. Se você for abrir pelo próprio Google, ele vai desconfigurar toda a formatação, tá? Se vocês abrirem pelo próprio Google, ele vai desconfigurar tudo, porque está em PowerPoint. Então, a minha sugestão é você baixar e abrir no PowerPoint, tá bom? Senão ele vai desconfigurar tudo e vai ficar tudo torto. Tem vários efeitos bonitinhos no PowerPoint. No Google ele não aparece. Alguma dúvida sobre lentes? Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa parte de lentes? Deu para entender a diferença entre uma lente e um espelho? Basicamente a mesma coisa. A diferença é que a lente, a luz atravessa, no espelho a luz reflete. Vamos fazer exercícios. Agora eu vou parar o compartilhamento. E vou abrir. Agora eu vou compartilhar o meu tablet para a gente fazer exercícios. Lá no Drive eu coloquei também uma lista. No Drive eu coloquei. Cadê? Coloquei uma lista sobre lentes. Se eu conseguir abrir aqui.
Onde tá? Ó, aqui tá a apresentação de hoje, tá? Só que não abre pelo Drive, faz o download. Cadê? Lista de lentes é essa aqui. Aqui, ó. Lentes esféricas e visão. A parte da visão nós vamos ver semana que vem, tá bom? A parte da visão nós vamos ver na próxima aula. Semana que vem não, daqui 2 semanas. Dá para vocês fazerem até o exercício 12, tá bom? Vocês conseguem fazer até o exercício 12. Eu vou fazer alguns com vocês. Vamos ver quantos dá para a gente fazer. Eu quero fazer uns 3 ou 4. Aí eu vou pôr um fundo preto, né? Aqui. Vamos lá, vamos começar com... Pode ser com o primeiro, da Unicamp aqui, ó. Dá para escrever na tela? Dá. Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro exercício aqui da Unicamp. A lupa é um instrumento óptico simples formado por uma única lente convergente. Nossa, está faltando os acentos nesse exercício, né? Ela é usada desde a antiguidade para observar pequenos objetos e detalhes de superfícies. A imagem formada pela lupa é direita e virtual. Então, veja aqui, ó, a imagem formada pela lupa é direta e virtual. Nossa, eu preciso arrumar umas coisas de acento aqui, que tá bem ruim. Espera aí. Espera aí que eu vou colocar lá na anotação. Só um minutinho. Ai, que trabalho que dá fazer isso. Espera aí, gente, espera aí. Faltando o D. Pronto, vamos lá. Agora sim. Então, ó, a lupa é um instrumento óptico simples formado por uma única lente convergente. Lente convergente, né? Lupa. Ela é usada desde a antiguidade para observar pequenos objetos e detalhes de superfície. A imagem formada pela lupa é direita e virtual.
Qual figura abaixo representa corretamente o traçado dos raios luminosos principais provenientes de um determinado ponto de um objeto observado por uma lupa? Nessas figuras, F e F' representam os pontos focais, né, os focos, O é o objeto e I é a imagem. Então, vamos lá, vamos começar pelo item A. O item A está certo? O que vocês acham? Vem paralelo, bate na lente, tem que sair por onde, gente? Quando ele vem paralelo, tem que sair por onde? Pelo foco. Tem que sair pelo foco. Está saindo pelo foco? Tá, então tá certo. E o outro que vem pelo centro óptico vai reto sem sofrer desvio. Eles se cruzam aqui, esses dois raios de luz, se cruzam aqui? Se cruzam à direita? Não, porque eles não são, eles estão abrindo, eles não estão se cruzando. Se cruzam aqui atrás. Então tá certo esse aqui. Ah, já chama a resposta, é o item A. Tá certo ou não? Concordam? Vamos ver os outros. Vamos ver o item B. O que está errado no item B? O que está errado no item B? Quem sabe me dizer? Ele tá Vinícius colocou... Não, da esquerda. não. Fala de novo, Lana, desculpa. É porque esse além de convergente, ele tá tratando como se fosse divergente, né? Tá... Isso. Exatamente. Esse aqui, o que está acontecendo com esse raio de luz que vem paralelo? Ele está abrindo na direção do foco. Isso aqui estaria certo se a lente fosse divergente. Mas uma lupa não é lente divergente. Uma lupa é uma lente convergente. Então, está errado aqui. E o item B? O que está errado no item C? Desculpa. O que está errado no item C? Vem paralelo. Está indo para onde? Está saindo para onde? Está saindo para o dobro do foco, no antiprincipal. Está errado. Tem que sair por onde? Tem que sair pelo foco. Tá? Então está errado. E no item D, o que está errado? Ah, o item D é a mesma coisa que o item B, né? É, aqui, ó. Ah, na verdade, o item D tem duas coisas erradas, né? O que está errado é que está saindo aqui, está divergindo ao invés de vir pelo foco. E também teria que divergir na direção do foco, né? Se fosse divergente, teria que sair aqui. Então, tem duas coisas erradas aí. Certo? Então, esse aqui está errado. Então, qual a alternativa correta? O item A. Bem facinho, né, gente? Isso aqui foi da Unicamp do ano retrasado. Bem simples, né? Ó, só saber o desenho que você acertava. Alguma dúvida nesse? Tranquilo? Alguém quer que eu volte? Vamos ver mais algum. Vamos ver o que mais que dá para a gente fazer aqui. Vamos ver o 4. Olha aqui o 4. O 4 é legal. O 4 tem desenho e tem conta para a gente fazer. Dá para a gente fazer o desenho e a conta. Vamos lá, o 4. No esquema seguinte, dá para vocês verem bem aí na tela? No esquema seguinte,
XX' é o eixo principal de uma lente esférica delgada. Nossa, ele tirou todos os acentos. Que estranho. Depois eu vou arrumar isso aqui, tá, gente? Eu coloco lá uma lista mais arrumadinha. Então, ó, XX' é o eixo principal de uma lente esférica delgada. O é um objeto luminoso, tá faltando acento. O é um objeto luminoso e I é sua imagem. Então, aqui tem o objeto e aqui está a imagem, ó. Estou te dando o objeto e a imagem desse objeto. Cada quadradinho tem 1 por 1, ó, 1 centímetro por 1 centímetro. Determine a posição do centro óptico da lente sobre o eixo XX', calculando sua distância em relação ao objeto e em relação à imagem. Então, ó, no item A, eu quero que você determine onde está o centro óptico da lente. Como que eu posso descobrir isso? Onde que está o centro óptico da lente? Seria o meio da lente, né? Alguma ideia como que eu poderia descobrir isso? Onde está o centro óptico da lente? Sobre o eixo XX'. Eu posso pegar um raio de luz. Qual que é o raio de luz que sai da ponta do objeto, bate no centro óptico? O que que ele faz mesmo? Quando o raio de luz sai da ponta do objeto e bate no centro óptico, o que que ele faz mesmo? Quem lembra? Ele sai paralelo quando... Não, quando ele incide pelo foco, isso, Meli. Mas eu não sei onde está o foco aqui. O que eu posso fazer? Eu vou ligar a ponta do objeto com a ponta da imagem. E vou ver aonde cruza no eixo principal, ó. Aonde que cruza? Ih, será que está certo isso aqui? Eu vou precisar de uma reguinha para fazer. Ó, liga a ponta do objeto com a ponta da imagem. Liga a ponta do objeto com a ponta da imagem. Nossa, que torto. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Precisa de uma régua para fazer. Aqui, ó. Ligando a ponta do objeto com a ponta da imagem, aonde vai cruzar? No eixo principal. Vai cruzar aqui, ó. Isso significa que nesse ponto, o que que eu tenho nesse ponto? Que ponto é esse da lente? Isso aqui seria o centro óptico da lente, o O. Que tipo de lente é essa que ele falou? Ah, ele não falou, né? Não falou que tipo de lente é. Mas a lente está aqui, ó. A lente tem que estar aqui. Que tipo de lente é essa? Como que eu posso descobrir que tipo de lente é essa? Olha as características da imagem. Quais são as características dessa imagem? Quais são? Vamos, queridos. Quais são as características dessa imagem? Ela é direita. O que mais que ela é? Menor que o objeto. E se ela é direita, o que que ela é? Real ou virtual? Virtual. Direita, menor e virtual. Que tipo de lente produz esse tipo de imagem? Que é menor, virtual e direita. Que tipo de lente produz esse tipo de imagem?
Divergente. Divergente, muito bem. Lente divergente. Como que eu desenho a lente divergente mesmo? Como que eu desenho uma lente divergente? As setas apontando para baixo, para a linha, né? Isso. Setas para dentro. Tá aqui é uma lente divergente, ó. Se a lente é divergente, o foco é positivo ou negativo? O foco tem que ser positivo ou negativo? O foco tem que ser positivo ou negativo? Negativo. Por que negativo? Porque o foco é virtual, fica do outro lado. O foco é negativo. Lente divergente, foco negativo. No item B, classifica a lente como convergente ou divergente. Já classificamos. No item A, ele ainda quer que você fale a distância em relação ao objeto e em relação à imagem. Qual que é a distância do objeto até a lente, então? Qual que é a distância do objeto até a lente? Só contar quadradinhos. Quantos quadradinhos eu vou ter aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 quadradinhos. Quanto tem em cada quadradinho? Quanto tem em cada quadradinho? 1 centímetro. Então, qual vai ser a distância do objeto até a lente? Quanto vale a distância do objeto até a lente? 18 centímetros. Que letra que eu uso para isso? Distância do objeto até a lente. Qual letra que é? Do objeto até a lente, que letra eu uso? É P. Letra P. E qual que é a distância da imagem até a lente? É só contar também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, qual que é a distância da imagem até a lente? P', 6 centímetros. Só que ela é virtual ou real? Essa imagem é virtual ou real? Virtual, então é negativo, né? Virtual. Então, o P' é menos 6 centímetros. Ah, mas não existe distância negativa. Realmente não existe. Só que para a gente identificar se ela é virtual ou real, tem que colocar o sinalzinho de menos. Então, menos 6 centímetros. Qual que é a altura do objeto? Qual que é a altura do objeto? Eita. Dá para contar os quadradinhos aí também, não dá? Quanto que ele tem de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros a altura do objeto. Qual que é a altura da imagem? 2 centímetros. 2 centímetros. Então, no último item, no item C, o que ele está pedindo para calcular? Determine o valor absoluto de sua abscissa focal. Ele quer saber a distância focal, o F. Como que eu calculo a distância focal, então? Você pode fazer de dois jeitos. Ou pela fórmula do aumento, ou pela fórmula do 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Quanto que vale o P? Quanto que vale o P? 18. 18 centímetros. Quanto vale o P'? 6. Menos 6, hein? Menos porque é virtual. Então, fica 1 sobre 18 mais 1 sobre menos 6.
Como que eu resolvo essa conta? Não vai cortar o 1, pelo amor de Deus, hein, gente? Não corta o 1. 1 sobre F, tira o MMC do outro lado. Entre 18 e 6, dá 18. 18 dividido por 18, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Então, vai dar 18. 18 dividido por menos 6 dá menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Então, dá isso aqui. Não é isso? Acho que é isso. Então, vai ficar 1 sobre F é igual a 15 dividido por 18. Inverte os dois lados. Então, vai ficar F sobre 1 é igual a 18 sobre 15. Ou multiplica em cruz, tanto faz. Quanto que é 18 sobre 15? Ih, tem coisa errada aqui, gente. Calma. O que está errado aqui? Ah, o MMC é menos 18. Ah, não, aqui é 1. 18 dividido por 18 é 1. Nossa, eu fiz besteira. 18 dividido por 18 é 1. Então, aqui é 1. 18 dividido por menos 6 é menos 3. Aqui é menos 3. 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 dividido por 18. Então, aqui vai ficar 18 dividido por menos 2. Quanto que dá o foco? Menos 9 centímetros. Menos 9 centímetros. Menos 9 centímetros. Então, o foco, onde estaria aqui o foco? O foco estaria aqui, ó. O foco estaria aqui, 9 centímetros. Negativo, por que o foco tem que dar negativo, gente? Por que o foco tem que dar negativo? Porque a lente é divergente. Certo? Tudo bem aqui? Algum problema na conta? Essa continha é chata, tem que fazer o MMC para descobrir o foco. Mas deu para pegar a conta do foco? Daria para fazer de outro jeito. Daria para fazer pelo aumento. A é igual a I sobre O. Quanto vale o I? O I era 2 centímetros, né? E o O é 6. 2 dividido por 6, o aumento é 1/3. O aumento é 1/3. E o aumento também é foco sobre foco menos P. Aí ficaria 1/3 é igual a F sobre F menos 18. Aí, fazendo essa conta, você vai chegar na mesma coisa, menos 9 centímetros. Tá? Também daria para fazer desse jeito. Eu prefiro desse jeito aqui, do aumento. Aliás, eu gosto mais de fazer pelo aumento, não ter que tirar MMC. Então, esse aqui é um outro jeito que daria para fazer também. Tudo bem? Beijos, queridos. Podem fazer até o 12. Próxima aula eu faço mais alguns que não deu tempo. Tá bom, Meli. Tenta refazer aí com calma a conta. Depois tenta refazer e ver aí se você consegue. Beijos, queridos. Boa semana. Até daqui 2 semanas. Tchau, amores.